Senhor Deus Todo-Poderoso, está aqui, Senhor, a sua filha, Pai, disposta, Senhor, a trazer a sua palavra, a qual o Senhor colocou no coração dela. Nossos ouvidos possam estar atentos para receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Derrama do seu Espírito com poder e graça sobre a vida dela, Pai. Que não seja o Senhor ela, mas que seja o Senhor que vai falar nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Coloca mansidão no coração dela, Pai. Tira, Senhor Jesus, todo o temor, que ela possa, Senhor, estar, Senhor, com desejo, Pai, de multiplicar toda a sabedoria que o Senhor tem dado a ela, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo a palavra mais uma vez nessa noite. Eu quero dizer para todo mundo que o Senhor tem falado comigo desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, amém? E se todos nós estivermos ligados no trono celestial do Senhor, nós vamos entender tudo o que o Senhor tem pra gente essa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir o Salmo 91. Glória. Versículo 7 diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É uma palavra boa, né? A gente escutar isso, né? Que o Senhor, que 1000 vai cair ao nosso lado, né? E 10.000 à nossa direita, que a gente não vai ser atingido. Quando a gente escuta essa palavra, essa palavra ela cai no nosso espírito e ela nos traz confiança de que a gente vai ter um dia bom, vai ter um dia abençoado e que nada vai nos acontecer. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que no Salmo 91, a palavra do Senhor ela não começa no versículo 7, ela começa no versículo 1. E o versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É isso que diz o versículo 1, antes do versículo 7. E nós temos que entender que nós não podemos somente visitar o esconderijo do Altíssimo para que o versículo 7 aconteça, né? A gente não pode ser um visitante. A gente só ir para o esconderijo do Altíssimo quando a gente está passando por algum problema, por alguma angústia. A gente tem que fazer o esconderijo do Altíssimo ser a nossa habitação diária. Amém? A gente tem que entender que é uma condicional, né? Porque para 1000 cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, a gente tem que estar no esconderijo do Altíssimo diariamente, sabe? Crendo que o Senhor vai fazer todas as outras coisas. A gente tem que fazer o esconderijo do Altíssimo como nossa habitação de fato e realidade. Amém? Amém? Porque é impossível estar de pé em meio às lutas, em meio às batalhas diárias, se nós não estivermos escondidos em Deus, se nós não estivermos escondidos na palavra do Senhor, se a gente não estiver escondido na morada do Senhor. Amém? O Roberto falou, né, que inclusive no Salmo 91 sobre a palavra, para a gente meditar de dia e de noite, só que ele usou o termo condicional, né? E na verdade eu usei o termo ação e reação, porque não existe, né? Porque assim, em toda reação existe antes uma ação antes. Ou seja, para que 1000 caia ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, a gente precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Sempre a gente precisa estar habitando no esconderijo do Altíssimo todos os dias, o dia todo, o tempo todo. A gente tem que estar no esconderijo do Altíssimo. Amém? Amém. E o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Habitar no esconderijo do Altíssimo é um relacionamento diário com Deus.
através dos nossos jejuns, das nossas orações, através da nossa comunhão com o Senhor. A gente precisa mergulhar no mais profundo das Escrituras Sagradas do Senhor. A Luzia falou aqui sobre meditar na palavra do Senhor, o Roberto também falou a mesma coisa sobre meditar na palavra do Senhor. E a palavra hoje nós precisamos mergulhar profundamente nas Escrituras Sagradas. Porque somente nela que a gente pode se esconder. Porque na verdade a nossa habitação é a palavra do Senhor. Porque só ela pode derrubar todas as setas do inimigo, todas as flechas inflamadas do inimigo. Somente a palavra do Senhor pode fazer isso. Amém? Porque quando a gente aprofunda, a gente se apropria da espada do Espírito, né? Quando a gente se aprofunda na palavra do Senhor, a gente se apropria da espada do Espírito. Porque em Efésios 6 fala sobre isso, né? Que a palavra de Deus é a espada do nosso espírito. Porque somente tendo todas as armaduras de Deus, a gente pode vencer o mal. Diariamente, o tempo todo. Nós precisamos nos manter em pé. Nós não podemos vacilar no que o Senhor tem pra gente. E tudo isso que eu estou falando para vocês não é só para vocês, primeiramente é para mim, tá? Porque muitas vezes quando eu estou orando, eu falo ao Senhor, até mesmo quando eu estou em grupo de oração, eu falo ao Senhor que 1000 está ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Mas eu também sei que para tudo isso acontecer, eu preciso estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Amém? Eu sei quanto é difícil, né? Eu sei quanto é difícil, às vezes, as coisas pra gente, as situações. E a gente não pode ser igual a Pedro, né? Que em Mateus 14, na passagem sobre a caminhada com Jesus no mar, o Pedro ele desviou o olhar de Jesus. E ele começou a afundar. Né? Então a gente não pode ser igual a Pedro, desviar o olhar de Jesus. E a gente só vai ter um olhar em Jesus quando a gente estiver meditando na palavra dele. Porque a palavra dele, ela cuida. Ela nos responde todas as questões que a gente precisa. Todas as nossas dúvidas e todas as nossas angústias. O Senhor ali tem uma palavra. E em muitas situações, a gente vai ter que passar por elas, não tem jeito. Muitas angústias, muitas tristezas, muitas preocupações, a gente vai ter que passar por elas. Até mesmo para o nosso crescimento. Mas se a gente está alicerçado na palavra do Senhor, a gente segue mais firme. A gente segue crendo que o Senhor está fazendo todas as coisas. Amém? A gente precisa se manter no esconderijo quando mesmo diante de grandes tempestades mantemos o nosso olhar em Jesus, né? E a gente aprende, né, que poxa vida, eu estou com um problema, eu estou com uma situação, e aí eu tenho que me manter olhando para o Senhor. Como que a gente sabe que a gente só vai passar aquela situação se a gente tiver o olhar em Cristo? Como? Porque a gente leu, porque a gente se aprofundou, a gente leu a palavra. E a palavra disse que Pedro, ele vacilou por um instante, mas o Senhor foi e resgatou ele. E é exatamente isso que acontece com a gente. Por que eu sei que eu preciso estar com o meu olhar em Cristo? Por que vocês sabem disso? Porque a palavra disse isso, né? Que o Senhor está segurando na nossa mão, Ele não vai deixar nos afundar. Ele não vai permitir que isso aconteça com as nossas vidas. Porque quando a gente toma conhecimento disso, a gente, por mais que a gente vacila, a gente volta o olhar no que é principal, que é o Cristo. A gente volta o olhar para o nosso Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e que está cuidando da gente em todas as nossas circunstâncias. Amém? O Pedro estava com Jesus e mesmo assim teve medo. E quando percebeu que estava caindo, ele clamou a Jesus por socorro. Jesus, salva-me. É exatamente isso que está escrito na palavra em Mateus 14:30. É exatamente isso que está escrito. E aí eu quero dizer para vocês que a gente sabe que Jesus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Porque Salmo 46:1 diz isso.
né? Se a gente está alicerçado em Deus, que a gente sabe que Jesus é o nosso socorro, e a gente sabe que em qualquer momento Ele está com a gente, porque Ele está segurando na nossa mão, porque Ele é bem presente nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de tristeza e nos nossos momentos de angústia. Amém? Amém. Eu quero dizer, né, que Jesus está sempre pronto para nos socorrer dos nossos problemas, e angústias e fraquezas. Ele quer nos resgatar do mar quando o medo e a dúvida nos afligirem, quando o medo e a dúvida querem nos afogar. A gente tem que se alicerçar no Senhor, a gente tem que acreditar que Ele está cuidando, que Ele está abençoando. Mas novamente eu preciso dizer que a gente precisa estar no esconderijo do Altíssimo, porque somente quando a gente está no esconderijo do Altíssimo, que é a palavra de Deus, a gente consegue ter forças para continuar. A gente consegue ter forças para saber que vai passar. Que, sabe, que vai passar. Porque a palavra mesmo do Senhor diz que tudo passa, né? E que isso também vai passar. Mas para isso, como já foi falado, a gente tem que ter algumas condicionais, né? A gente precisa morrer para o mundo. Para a gente estar habitando no esconderijo do Altíssimo, a gente precisa morrer para o mundo. A gente precisa deixar os nossos pecados, as nossas iniquidades fora da nossa vida. Eu sei que não é fácil, né? Que o tempo todo a gente está pecando, porque a gente já tem uma natureza de pecado. Eu sei que não é fácil. Através das nossas brincadeiras, tudo, o tempo todo a gente está pecando. E eu sei que nós somos humanos e nós somos falhos. E caímos o tempo todo. Porém, a gente apropriada da palavra de Deus, a gente sabe que, por exemplo, Salmos 28 diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Ou seja, quando a gente cair, quando o pecado derrubar a gente tem que, na hora, se levantar. E lembrar que a palavra do Senhor está dizendo que Ele nos põe de pé. Mesmo sendo quem nós somos, o Senhor nos põe de pé. Amém? O que eu quero dizer é que por mais que todas as circunstâncias nos digam que já era, que não tem mais jeito, nós temos que declarar em alto e bom som que o nosso Senhor nos levanta e nos põe em pé o tempo todo. Porque conhecemos a palavra de Deus e dela somos proprietários, dela não somos donos. Nós precisamos usar contra as ciladas do inimigo da nossa alma. Então a gente precisa usar a palavra de Deus contra as ciladas que o inimigo faz. E muitas vezes o pecado é a maior cilada que o inimigo prepara o tempo inteiro para a gente. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes, o inimigo o tempo inteiro está preparando ciladas contra a nossa vida. Só que se nós estamos habitando no esconderijo do Senhor, que é a palavra dele, nós podemos rebater todas as coisas que o inimigo lança contra as nossas vidas. Amém? Amém, aleluia. E habitar no esconderijo do Altíssimo o tempo inteiro, se apropriar da sua palavra e cada dia mais mergulhar no profundo, é mergulhar em Deus. Quando a gente se apropria da palavra, a gente mergulha na palavra, a gente está mergulhando em Deus. Quando a gente mergulha nessa palavra, a gente está conhecendo Deus profundamente. E é isso que Ele requer de nós. Que nós o conheçamos, que nós estejamos sempre na presença dEle. E essa é uma das melhores formas da gente continuar. Né? Porque nós necessitamos desse mergulho em Deus, para sobreviver mediante todas as perseguições das nossas vidas. Amém? E só nós nos livramos das perseguições, sejam elas doenças, relacionamento, vida financeira, porta de emprego, pessoas, seja qualquer tipo de perseguição, nós temos que declarar que a gente confia em Deus e que Deus está vindo no nosso socorro. Está vindo no nosso socorro para nos dar vitória, porque a nossa vitória vem do Senhor. Amém? O salmista, ele diz em Salmo 91.2, ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, quando a gente habita no Senhor,
Quando a gente conhece a palavra do Senhor, a gente sabe que a gente pode se refugiar nele. Porque é nele que a gente tem que confiar. Porque é ele a nossa fortaleza. A palavra dele diz isso. Porque a confiança de fé, em um momento de medo, ele é fundamental para a gente permanecer no abrigo. Então, quando a gente está na angústia, na tristeza, em momento de perseguição, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela fortalece a nossa fé. É disso que a gente tem que se apropriar. A gente tem que saber que quando a gente está apropriado da palavra do Senhor, quando a gente usa essa palavra contra os dados do inimigo, a gente está no abrigo do Senhor. Amém? Amém. O que nos fortalece e nos faz desejar estar no abrigo do Senhor. Né? O que nos fortalece? Né? O que nos faz desejar estar no abrigo do Senhor? Porque a gente tem que, o tempo todo, gente, querer estar no abrigo do Senhor. Porque somente Ele pode nos livrar de todo o mal. E eu continuo insistindo, e isso vale para mim também. Eu estou no abrigo do Senhor quando eu mergulho e medito constantemente na palavra dEle. Quando, através da palavra do Senhor, eu busco resposta para todas as minhas questões. Quando, através da palavra do Senhor, eu posso acreditar numa situação melhor. Eu posso acreditar que Ele está vindo me socorrer, Ele está vindo me livrar, e que o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Amém? Sabe, quando a cada dia a gente aprende mais de Deus, a gente expande a nossa confiança, né? Quando a gente cresce, quando a gente medita na palavra do Senhor, a gente cresce na presença do Senhor. O Senhor, Ele nos dá crescimento, gente. Ele nos faz ver o mundo de outra perspectiva. O Senhor, Ele nos muda de lugar. Em Colossenses 1:10 está escrito: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A palavra do Senhor está dizendo isso, né? Então, assim, a gente explanando esse versículo, ele está dizendo que para a gente andar dignamente diante dele, e agradando ele, e frutificando, a gente precisa crescer no conhecimento de Deus. E como a gente cresce no conhecimento de Deus? Lendo a palavra do Senhor, buscando na palavra de Deus as respostas que afligem o nosso coração. Porque o crescimento espiritual é um processo contínuo de transformação. A intimidade com Deus, quando estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Então a gente cresce e o Senhor abre a nossa mente, o Senhor se mostra para nós quando a gente medita na palavra dele. Amém? Amém. Eu quero dar um exemplo. Em casa a gente tem um móvel pequeno, né? Um móvel pequeno que quem entra na sala vê o móvel, quem está no corredor vê o móvel. Inclusive esse móvel que deu pra gente foi até o João e a Luzia. E lá tem 2 prateleiras. E a gente sempre coloca plantas nessa prateleira. É muito interessante que às vezes a gente coloca uma planta lá e ela cresce ali, não é, Roberto? Ela cresce. E a gente tem que mudar ela de lugar, né? E é exatamente isso que acontece com a gente, né? O Senhor, quando Ele vê o nosso crescimento na palavra dEle, Ele muda a gente de lugar. Ele muda a gente de lugar porque Ele sabe que Ele vê a nossa vontade, né, de crescer. Ele vê que a gente quer mudar de lugar, que a gente quer contribuir com a obra dele, com a obra de Deus, sabe? Que ele vê que a gente quer contribuir com a obra. Então ele muda a gente de lugar. Exatamente nessa planta, né? Todas as vezes que a gente coloca uma planta naquela prateleira que ela cresce, a gente muda ela de lugar. É exatamente isso que Deus quer fazer comigo e com cada um. Ele quer mudar. Glória a Deus. Ele quer que a gente cresça no conhecimento e na verdade da palavra dele. Aleluia. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos vê
como uma planta, né? E aí o Senhor ele nos rega todos os dias. Ele nos rega todos os dias. E como o Senhor nos rega todos os dias? Nos dando esperança. A gente lê a palavra do Senhor, a gente aumenta a nossa fé, a nossa esperança. E isso é o que rega a nossa planta e é isso que nos faz crescer diariamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo é uma escolha de aliança que resulta em proteção espiritual, crescimento e fortalecimento contra os nossos inimigos e contra as armadilhas da nossa vida. Estar na presença do Senhor, habitar no esconderijo, é você ter certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas e que Ele quer sempre o melhor para as nossas vidas. E quando Deus ele nos muda de prateleira, quando Ele vem em nós, que nos preparamos para utilizar com eficiência as armaduras que Ele fala ali para a gente em Efésios, do 6, do 10 ao 18, né? Que é o cinto da verdade, que é viver em integridade, conhecer a Deus e se proteger das mentiras do mundo. O Senhor, lá nas armaduras, a gente tem a couraça da justiça, que é a justiça em Deus. Que é uma justiça em Deus para a gente fazer o que é certo, o que agrada ao Senhor. Nas armaduras de Deus, a gente tem as sandálias do evangelismo da paz. Porque diante da violência e da maldade do mundo, o Senhor quer que a gente promova a paz. O Senhor quer que a gente promova a esperança. O Senhor quer que a gente promova o cuidado com as pessoas. Amém? E o escudo da fé, ela na hora da dúvida, da tentação, o Senhor quer que a gente escolha as verdades de Jesus Cristo. O escudo da fé é exatamente para nos proteger contra os dados inflamados do inimigo. Então o Senhor quer que a gente faça escolhas corretas, que a gente pense em tudo que a gente vai fazer, se aquilo realmente agrada o Senhor Jesus Cristo. Amém? E o capacete da salvação é para que a gente rejeite todos os pensamentos do inimigo. Todas as setas que ele jogar na nossa mente caiam por terra no nome do Senhor. O Senhor quer que a gente use o capacete da salvação para a gente realmente crer que a gente vai ter uma salvação em Cristo e que nada vai nos atingir, porque a gente tem uma mente blindada no Senhor Jesus. Amém? E a espada do Espírito ela combate o mal e o pecado. A gente, com a espada do Espírito, a gente combate o mal e o pecado. A gente declara as verdades de Cristo. Quando a palavra do Senhor é a nossa espada do Espírito. Então a gente pode usar ela contra todo o mal que vier sobre as nossas vidas. A gente pode usar ela quando alguém tenta ferir a gente com as coisas do mundo. A espada do Espírito, ela realmente tem que ser uma arma nas nossas mentes para a gente declarar as verdades bíblicas do Senhor. Amém? E aí eu também quero falar sobre o versículo 10 do Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Novamente, isso é uma condicional, né? O mal não vai chegar na nossa casa, o mal não vai chegar na nossa tenda, se a gente estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, se a gente estiver sob a sombra do Onipotente. Amém? Eu sempre tenho o hábito de, num grupo, um novo propósito do meu grupo de oração, e fico ao meu cargo, orar o Salmo 91 para as minhas amadas irmãs, e aí eu vou orar agora para nós. Amém? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diremos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiaremos. Porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o nosso refúgio. O Altíssimo é a nossa habitação. Nem o mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque aos seus anjos Deus dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. O Senhor nos sustentará nas mãos dele, para que a gente não tropece o nosso pé em pedras. O Senhor pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho da leão e a serpente. Pois o Senhor diz que tão encarecidamente nos amou, Ele nos livrará. Ele colocará a gente no alto retiro, porque nós conhecemos o nome do Senhor. O Senhor diz que nós o invocamos, e Ele nos responderá, e o Senhor estará conosco na angústia, e nos livrará, e nós o glorificaremos. O Senhor nos livrará de todas as angústias. O Senhor nos livrará de todo mal, para a gente glorificar o nome do Senhor. O Senhor nos dará abundância de dias, e o Senhor nos mostrará a salvação dele, porque a gente acredita na palavra do Senhor, porque a gente vive a palavra do Senhor, porque a gente mergulha o mais profundo na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é um livro imenso, porque por muitas vezes que você queira ler o livro do Senhor, em um ano vai ser somente uma leitura. Então não dá para você meditar, mergulhar na palavra do Senhor, nem por ele um ano. Você precisa diariamente pegar um versículo e orar naquele versículo e crescer naquele versículo para você mudar para o próximo. Porque o Senhor, Ele tem grandes coisas nas nossas vidas. Porque o Senhor, Ele quer que a gente fique preparado. Porque o Senhor quer que usar a nossa vida para que a gente trabalhe no reino dEle. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra gloriosa, né? Creio que cada um pegou a sua parte aí. E os irmãos aqui, na verdade não tem nenhum novo convertido aqui, né? Nós estamos tudo já, é uma carguinha aí para a gente entender algumas coisas. Nós não somos um corpo que carrega um espírito. Nós somos um espírito que tem um